Glória a Deus. A graça e a paz, povo abençoado. Diga para o seu vizinho aí, shalom. Diga para o outro do outro lado, shalom. Glória a Deus. Amém. Ainda de pé, quero convidar nosso amigo pastor Pedro Balbino. É um conterrâneo nosso lá de Montes Claros, né? Estávamos contando as histórias da década de 60, 70, né? E hoje ele está morando aqui em Uberlândia. Ele é o coordenador aqui da nossa CBN, a Convenção Batista Nacional, seccional Triângulo Mineiro. É um prazer recebê-lo aqui. Ele vai se apresentar, né? Eu peço ele para se apresentar. Pastoreou, foi quantos anos em Belo Horizonte? A Ágape, 33 anos ele pastoreou a Igreja Batista Ágape em Belo Horizonte, mas ele vai se apresentar, melhor se apresentar, né? Porque ele tem uma palavra de Deus para falar ao seu coração nesta noite. Amém? Você pode fechar os seus olhos, curvar a sua cabeça e faça uma oração agora, pedindo ao Espírito Santo de Deus que continue falando com você. No louvor você falou com Deus, agora é hora do Senhor falar com você através da palavra. Em nome de Jesus. Pai, graças te damos pela oportunidade maravilhosa que o Senhor nos concede de agora ouvirmos a tua palavra. Toda glória e toda honra seja dada ao Senhor. Pedimos ao Senhor que leve a nossa mente cativa até o teu trono. Deus, nós declaramos que o nosso coração é terra fértil para receber da tua palavra. Queremos repreender toda a obra do inferno, todo espírito das trevas, todo espírito de dúvida, de incredulidade, de crítica, de ansiedade, de medo. Bata em retirada agora em nome do Senhor. Meu Deus querido, repreenda, Senhor, toda a obra do inferno, todo espírito que se manifesta trazendo medo, trazendo dor de cabeça, dor na coluna, dor nas pernas, inquietação da alma, nós repreendemos e expulsamos em nome de Jesus. Que este lugar seja selado, guardado, protegido pelos anjos do Senhor, e que o Senhor use o Senhor pastor Pedro com autoridade, com poder e graça, que ele seja um instrumento, um canal do Senhor, para que uma chave vire dentro de nós. Abençoe o teu servo, o teu filho, é o que nós te pedimos, em o nome do Senhor Jesus. Amém? Pastor Pedro, pode usar esse microfone aí, só fica à vontade. Sim, a irmã, sem jeito. A irmã vai Som. Som. Graça e paz, queridos irmãos e queridas irmãs. Há algum tempo atrás a gente chegou, graça e paz, queridos irmãos. Depois a irmã falou assim: pastor, você não lembra das mulheres? Tem algum problema contra as mulheres? Então, a gente tem que obedecer, né? Os irmãos e as irmãs. Queridos, uma alegria estar aqui. Eu quero louvar a Deus pela vida do meu conterrâneo, pastor Wellington. A gente não tem jeito, a gente gosta do piqui, não tem jeito não, viu? Eu falo a minha cidade porque morei lá durante tanto tempo, mas Belo Horizonte, quando disse, o pessoal, eu tenho um filho só de Belo Horizonte, nasceu em Belo Horizonte, quando ele chega lá que está cozinhando piqui, aí eu falo assim: que pena, né, meu filho, você não sabe o que você está perdendo. Mas, queridos, eu quero cumprimentar os irmãos e a nossa saudação da nossa CBN, com sede em Belo Horizonte, né? Nós queremos transmitir em nome do pastor Helder Machado. Ele tem um amor muito grande com os irmãos aqui, você nem imagina. Quando a gente fala, às vezes a gente está comentando as dificuldades que a gente tem, o coração dele chega, tem dia que ele até chora: oh, eu quero fazer alguma coisa, mas a luta é muito grande. Eu estava conversando com o pastor Wellington há instantes atrás, mas graças a Deus, porque o Senhor tem nos conduzido. A gente, sempre que eu ligo para o pastor Wellington, eu falo: e aí, como é que está? Rompendo em fé. Eu falo: nós vamos chegar lá. Queridos, quero agradecer, é uma honra poder estar compartilhando com os irmãos nesta noite, uma porção da palavra de Deus. Eu não sou... Obrigado, querida, valeu. Eu sou uma pessoa que... Um dia eu falei com Deus: Deus, eu queria tanto ser um grande conferencista. Deus falou: mas eu te chamei para apacentar. Não preocupe com as outras coisas. Eu falei: então tá bom.
o senhor me chamou para apacentar, então eu não vou pregar mais. Não, você vai pregar sim, mas deixa que eu falo através de você. Falei, então o senhor vai falar através de mim, é isso que eu estou querendo. Então, Deus, por misericórdia, Ele abençoa as nossas vidas. Meus irmãos, eu quero ler um texto e eu quero compartilhar com os irmãos algumas coisas que Deus tem me falado nos últimos dias. E, na verdade, eu quero ler um texto pequeno, se é que podemos dizer assim. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia, a palavra do Senhor. Nós vamos ler um texto pequeno, para os irmãos não ficarem tão cansados de ficar em pé, né? Eu gostaria de que você abrisse em Mateus capítulo 24, e o versículo é 37. Mateus capítulo 24, o versículo é 37. Graças a Deus. Mateus 24, 37 diz assim: e como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Senhor, nós queremos tão somente que Teu Espírito fale. Nós já ouvimos a Tua voz nesses cantos tão lindos, Senhor. Nós podemos adorar o Senhor, louvar o Senhor. Como é bom estar neste lugar, como é bom estar te adorando, como é bom estar glorificando o teu nome. E agora os nossos corações estão abertos para ouvirmos o Senhor falar conosco. Que o Senhor fale conosco, nossos corações vão aceitar a tua palavra em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem assentar. Como eu disse, eu espero ser bastante sucinto, espero falar somente aquilo que o Senhor tem falado no meu coração. Eu tenho, irmãos, pensado nos últimos dias a respeito de um tema que, para mim, os irmãos, nós cantamos aqui nessa noite. Para mim, cantamos. Eu tenho pensado muito a respeito do arrebatamento da igreja. Tem sido, eu estou fazendo um curso, né? Estou me preparando para melhor servir o reino. E aí alguém fala, pastor, mas espera aí, quantos anos o senhor tem? O meu querido pastor já me entregou aí, né? Eu tenho 38 anos, né? Então, por que vocês estão rindo? Estão rindo por quê? 38 anos, meus irmãos. Eu fui falar com um adolescente, eu tenho 38 anos. Ele falou assim, o quê? 38? Falei, é. Ele falou assim, de cada perna, né? Falei, mais ou menos. Mais ou menos isso aí. Mais ou menos de cada perna, 38 anos. Mas, meus irmãos, eu tenho pensado muito a respeito do arrebatamento da igreja. Para mim tem sido assim, eu vou dizer para os irmãos uma coisa, eu acho que talvez somente quando eu estava no seminário, no meu período de seminário, é que eu tive um coração tão voltado a respeito da volta de Jesus, a respeito dos eventos que ocorrerão por ocasião da volta de Jesus. Eu quero dizer, não sei como os irmãos pensam aqui, não sei como o pastor Wellington pensa também, mas nós temos algumas correntes doutrinárias a respeito, relacionadas com a volta de Jesus. Tem os pré-tribulacionistas, os mid e os pós-tribulacionistas. Eu sou de origem de um povo de pré-tribulacionista, ou seja, a minha expectativa é que Jesus vai arrebatar a igreja antes da sua volta. E a gente tem alguns textos que a gente embasa, né, nós nos baseamos em algum texto. E um dos textos que tem mais falado comigo já há alguns anos é o texto de Daniel 9:27, e que fala dos 7 anos, não vai ser a minha palavra nessa noite, mas Daniel 9:27 fala muito a respeito dos 7 anos dividido em 2, né? Ou seja, 3 anos e meio, depois mais 3 anos e meio. Os irmãos já devem ter estudado isso aí. Mas eu estava
meditando a respeito essa palavra dita por Jesus. Como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. E nós hoje estamos experimentando, se é que podemos dizer assim, momentos que eu tenho uma sensação de que Jesus está às portas. Eu estava ouvindo um pastor, ele estava falando também sobre esse mesmo tema, e ele falou uma expressão que aquilo ficou gravado no meu coração. Ele disse que ele imagina que a volta de Jesus está tão próxima, de que em algum momento, quando ele está orando, adorando, louvando a Deus, ele tem a sensação de que Jesus já está em pé, só aguardando o momento da trombeta tocar. Irmãos, e se nós olharmos as ocorrências que têm acontecido nos últimos dias, nós vamos imaginar que tem alguma coisa a ver, né? E minha esposa também tem uma fé viva, e ela está esperando, há uma expectativa tão grande. Às vezes a gente fala assim, tá, mas você não tem medo de acontecer? A pessoa pergunta para ela, a senhora não tem medo de sair daqui, por exemplo, e a senhora faz educação física e etc. A senhora não tem medo dessa... Não, mas medo de quê? Não, porque uma senhora ela tem a mesma idade que eu, né? E agora eu vou me entregar, né? Nós há 1 ano e meio, nós vamos fazer, há 1 ano e pouco nós vamos completar os 80, né? Então, ela fala assim, não, medo de quê? Aí a pessoa fala, não, mas a senhora ir sozinha e tal. Não, meu filho, se eu ficar aqui, eu estou com Jesus, e se eu for, eu vou com Jesus. O que eu vou querer mais do que isso? E se o Senhor me levar agora, eu já vivi até demais. Então está bom demais. Então, nós temos um lema lá em casa. Nós estamos fazendo a nossa programação do dia seguinte. No dia seguinte, eu coloco lá na minha agenda, eu vou fazer isso, eu tenho que viajar, eu tenho que estar em tal lugar, e etc. E tal, e ela faz também. Quando nós terminamos, nós falamos assim, eu pergunto para ela quais as suas atividades amanhã. Amanhã eu tenho que fazer isso, isso, e eu tenho que fazer isso, isso. Se nós ainda estivermos por aqui. Se a gente não estiver, nós vamos estar num lugar infinitamente melhor. Então, glória a Deus por isso. Mas, voltando a esse texto aqui, irmãos, nós temos visto tantas ocorrências, especialmente no que diz respeito à juventude dos nossos dias, que a gente fica estarrecido. A gente não consegue entender. Ontem eu estava em um ponto de ônibus, eu estava guardando o ônibus, né? E tinha uma senhora lá do lado. Irmãos, e a gente viu algumas pessoas, dentre elas algumas jovens, e dentre essas jovens nós vimos uma que, sinceramente, aquela senhora já mais ou menos de idade, ela falou assim, gente, isso é um atentado ao pudor. A menina, e diga-se de passagem que não estava no carnaval, hein? Ela estava na rua normalmente, inclusive chegou na rua pertinho da gente assim, ficou brincando com o cachorro lá e tal e tal, mas irmãos, ela estava, que eu assim, confesso que eu não tenho coragem de falar como que aquela menina estava. Eu acho que ela estava além de estar nua, que era um absurdo, uma coisa absurda. Nós estamos vendo isso, irmão, todas essas coisas são sinais da volta do Senhor Jesus. Quando Jesus disse assim, olhe, e como foi nos dias de Noé? Quando você está lendo esse texto, quando você continua lendo, a ideia dá de que Jesus falou assim, casavam, comiam, viajavam, estudavam, faziam tudo. Dá a ideia de que a gente falasse assim, mas escuta, Jesus então quando Jesus estiver para vir, a gente não vai comer, não vai viajar, não vai... Não, Jesus fala, é a maneira, o que Jesus coloca é a maneira com a qual as pessoas estão convivendo. Então, e Jesus continua falando, e como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Porquanto assim, como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, é o excesso que nós estamos vendo. Eu estava comentando com um amigo meu, em Belo Horizonte, semana passada, cheguei de lá essa semana, e eu estava comentando com um amigo meu, eu nunca vi tanto ponto de comercialização de bebidas alcoólicas, especialmente cerveja, igual eu estou vindo,
em volta da minha casa. E diga-se de passagem que eu estou orando para Jesus salvar os meus vizinhos. Não importa que eles estejam no álcool, eles estejam nas drogas, eu estou orando, é uma função minha. Então, Jesus falou assim, como foi nos dias de Noé, comiam, bebiam, casavam. Não é que Jesus estava sendo contra nós alimentarmos. Não é que Jesus estava sendo contra nós o casamento. Jesus estava falando o excesso que viria, e nós estamos vendo isso. Hoje nós estamos vendo os jovens, e é com muita dor no coração que a gente vê isso, a situação que os jovens estão. Mas eu quero também fazer uma outra colocação, e essa eu quero tomar um pouquinho mais de tempo para nós pensarmos a respeito disto. E isso aí diz respeito ao preparo da igreja, ao nosso preparo. Porque, irmãos, a ideia que nós temos que formar nos nossos corações é de que, se nós vivermos aqui, por mais que vivermos, se nós não estivermos preparados para a volta do Senhor, e Jesus chegar, não vai. Eu vou falar, viu, pastor Wellington, o dia que eu ouvi 2 pastores, fez ele fez alguma colocação a respeito da volta de Jesus, e um professor meu, ele falou alguma coisa que, sinceramente, na hora eu não aceitei. Eu falei, não é possível uma coisa dessa. Ele disse assim, olha, a previsão, ele ainda disse assim, não é doutrina, a minha igreja não prega isso não, eu penso assim, eu estou falando uma coisa que eu penso, pode ser que não seja. Doutrina é uma coisa, Deus, Jesus é Salvador, isso aí é doutrina, mas o que eu estou falando é uma coisa que eu tenho no coração, pode ser que eu esteja enganado, de modo geral, e ele falou num contexto geral, ele disse assim, olhe, pela maneira que nós estamos vendo as pessoas caminharem, o que vai salvar para ir com Jesus, desses membros, muitas igrejas e membros das igrejas, serão 10%. Eu confesso que eu caí para trás. Eu falei, não, pelo amor de Deus. Aí não. Aí eu tive que ver aquele vídeo novamente. Falei, mas não é possível. Ele repetiu. 10% daqueles que dizem ser crentes que estão indo. Aí ele fez algumas citações que eu acabei ficando pensando. E ele diz uma coisa interessante. Ele diz assim, olhe, ele usou as palavras do escritor aos Hebreus, talvez Paulo, né? Talvez. Não temos certeza de quem escreveu. Eu, pessoalmente, entendo que foi Paulo. E eu sei que, pelo menos parece demais o final do texto. Ele disse assim, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Irmãos, eu entendo que nós precisamos olhar com isso, com um olhar com mais atenção. Nós precisamos da santificação. O mundo que nós estamos vivendo hoje não está preocupado com isso. Infelizmente, nós temos visto tantos jovens caindo, tantos jovens distanciando de Deus, tantos jovens fora do propósito de Deus, e nós, às vezes, eu estava meditando nesse texto aqui de Noé, o que Jesus falou, alguma coisa mais ou menos dessa direção também, que as coisas estão mudando tão rapidamente, e nós vamos aceitando também. Nós, como cristãos, começamos a aceitar as coisas, nós começamos a aceitar coisas que a pessoa, muitas coisas que no tempo que nós, os irmãos mais experimentados do passado não aceitavam, nós estamos aceitando hoje. Ou seja, nós estamos conformando, enquanto que Paulo diz, não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Mas o problema é que nós estamos conformando com esse mundo. E nessa, muitas pessoas que dizem cristão, e o pastor que falou a respeito de 10%, ele trabalhou esta colocação de Paulo, essa colocação da palavra de Deus, que nós precisamos estar transformando, nós precisamos experimentar a transformação da nossa mente, nós precisamos experimentar uma transformação nas nossas vidas. Irmãos, nos céus não entra pecado.
E eu queria fazer algumas colocações aqui que eu julgo interessantes para nós. Veja bem, há muitos crentes hoje, há muitos dos nossos cristãos, eu espero que nesta igreja abençoada, e eu fiquei muito feliz de ouvir os irmãos terminando aqui, falando, igreja abençoada, eu falei, eu estou nessa, eu também estou nessa aí, eu espero que os irmãos não estejam nessa situação, mas eu estava pensando a respeito de quantas coisas que nós praticamos. Por exemplo, ele citou o caso da mentira. Quantos crentes que estão mentindo aí? Quantos crentes? Quantos crentes que vão vender o carro e falam assim, esse carro é o melhor carro que tem. Só que a pessoa compra o carro e sai na esquina seguinte, o motor está fundido. Acabou o motor, já foi o motor, já era. Aí vocês vão falar assim, pastor, espera aí, mas o senhor falou que está vendendo um carro e que o carro está com problema. Verdade, eu estou vendendo o carro está com problema. Mas eu cheguei lá e falei, esse carro está com esse e esse problema. E está aqui o laudo, vamos dizer assim, do mecânico. Então, a pessoa falou, bom, se é um problema desse, esse não é um problema sério, mas pelo menos R$1.000 vai tirar. Eu falei, não importa que se você vai tirar. Se você quiser diminuir os R$1.000, não tem problema. Só que eu estou falando a verdade. Entendeu? Estou falando a verdade. Mas muitos cristãos, hoje, por exemplo, muitos cristãos que tomam emprestado e não devolvem. Muitos cristãos que compram e não pagam. Esse pastor citou tudo isso. Ele falou, irmão, como nós vamos entrar nos céus se eu tomei emprestado e não devolvi? Se eu comprei e não paguei? Se os meus lábios não estão santificados para adorar a Deus? Como eu estou chegando na casa do Senhor? Como nós estamos chegando na casa do Senhor para adorá-lo? Será que nós estamos conscientes de que nós temos que purificar as nossas vidas? E eu achei muito interessante isso que esse pastor estava falando, e ele continuou falando, ele falou, meus irmãos, nos céus não entra pecado não, nós temos que buscar a santificação, nós temos que estarmos na brecha da oração, e eu percebo uma coisa muito interessante, eu percebo que o inimigo tem trabalhado como nunca nos últimos dias, e eu até contei algumas experiências para o pastor Wellington, como eu tenho passado, como Satanás tem trabalhado na minha vida, entendeu? Trabalhado no sentido ele faz tudo para me derribar, mas faz tudo. Tem hora que ele faz uma proposta que eu vou te falar uma coisa, mas graças a Deus que sempre que ele me faz uma proposta, sempre que ele tenta me desviar do propósito de Deus, e eu respondo, irmãos, com um jejum de 18 horas. Um jejum de 18 horas, e no final do jejum, eu dou cada chute nele, que eu vou te contar uma coisa. Mas eu dou chute nele, literalmente falando. Eu meto o pé nele e falo, Satanás, você perdeu. E outra coisa, você enganou, você bateu na porta errada. Irmãos, nós temos que buscar a santificação, nós temos que buscar chegarmos mais a Deus, nós temos que chegar ao Senhor. Cadê a oração? Eu estive em Belo Horizonte, agora, chegando aos 4, 5 dias atrás, e eu estava conversando com um pastor. Pastor, como é que está a sua igreja? Ele falou, boa demais, maravilhosa. Eu falei, está fazendo missões? Eu falei, já sei, não precisa falar mais não, que já sei. Não está fazendo missões, é uma igreja que era missionária. Aí eu falei assim, tá, e como que está a vigília dessa igreja? Eu conheço aquela igreja, eu convivi com aqueles irmãos. Aí ele diz assim, não, a gente está indo no monte. Ah, tá bom, a gente está fazendo vigília? Estamos fazendo vigília. Nos últimos 3 anos, nos últimos 3 anos nós fizemos 2 vigílias. Eu falei, nos últimos 3 anos. Então, e outra coisa, essa igreja, rigorosamente, uma vez por mês, ela ia na vigília. Eu fiquei pensando, meu Deus, onde que está a situação dos cristãos hoje? E outra coisa, eu perguntei para ele, pastor, e como que o senhor está fazendo com relação aos obreiros? Eu estava falando com o pastor Wellington, ele falou assim, eu, no domingo à noite, na nossa conversa lá, né, no domingo à noite eu estou dando folga para os meus pastores e tal. Eu falei, o quê? No domingo à noite?
Aí uma pessoa chamou de lado, não sabia que eu tinha conversado com ele, uma pessoa chamou de lado e falou: pastor Pedro, o negócio tem que ver o que pode fazer, porque até os pastores estão tirando folga na igreja à noite, e essa igreja, ela tinha o seguinte, ela pregava isso, que no culto de domingo à noite, na escola dominical, fazia questão de estar na escola dominical, na ceia do Senhor, que não queria que faltasse ninguém, mas especialmente os obreiros, e os pastores nem pensar, e eles iam, mas agora, eles já estão de folga no domingo à noite. Quem sabe no domingo à noite, o pastor Welton vai falar: ó, irmão, desse dia eu vou estar de folga, eu vou estar lá na minha casa, e vou estar de folga. Misericórdia, misericórdia. Eu falei assim: misericórdia, irmãos, esse é o povo que está preparando para encontrar com Jesus. Daí, essa colocação que esse pastor fez para a gente, né, a respeito dessa situação. Eu confesso que eu caí para trás. Mas, irmãos, eu quero falar alguma coisa aqui também que eu acho muito interessante, e que Jesus falou, e que nós estamos trabalhando essa prática. Nós estamos começando um grupo bem pequeno, temos um grupo bem pequeno, nem sei se eu posso falar que eu tenho alguns membros em Uberlândia, mas nós estamos começando a igreja lá. Pela fé, nós estamos vendo uma grande igreja nascendo lá, uma grande igreja, para a glória do Senhor. E foi o que o Espírito Santo colocou no meu coração, e eu quero ler com os irmãos, quem quiser acompanhar, é capítulo 25 de Mateus, e aqui, eu disse para os irmãos que eu não vou pregar nem 3 horas, aqui eu quero concluir com esse texto aqui, Mateus 25, a partir do versículo 31. Mateus 25, a partir do versículo 31. Versículo 31 diz assim: e quando o Filho do Homem vier na sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. Porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos do meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo, porque tive fome e destes-me de comer, tive sede e destes-me de beber, era estrangeiro e hospedaste-me, estava nu e vestistes-me, adoeci e visitastes-me, estive na prisão e fostes ver-me. Então os justos lhe responderão dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou na prisão e fostes ver-me? Versículo 40, olha como Jesus respondeu. E respondendo o rei, lhes dirá: em verdade vos digo que quando fizeste a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. E aqui eu tenho pensado em alguma coisa muito interessante. Eu vou terminar de ler o texto, mas eu tenho pensado em alguma coisa muito interessante. É uma característica da pessoa que vai morar com o Senhor, pensar no pobre, no necessitado. Os homens dos nossos dias estão numa ganância enorme por dinheiro, enorme. Vocês nem imaginam quantos milhões que rolam de propina. Nós estamos vendo aí, não é novidade, quantos milhões que estão rolando de propina. As pessoas estão com fome de dinheiro. E enquanto gastam exageradamente, nós temos tanta gente passando fome. Quando eu mudei para Uberlândia, ou melhor, quando eu estava para mudar para Uberlândia, a gente veio por incentivo do meu filho mais velho, mais novo, o caçula, que já morava em Uberlândia. Aí nós viemos, ele falou: papai,
vem aqui em Uberlândia, para conhecer Uberlândia, e daqui vocês vão em Caldas Novas e tal, passam uns dias lá e tal, e nós viemos. Às vezes a gente ia em caravana em Caldas Novas, mas sozinho a gente ainda não tinha ido. Aí o que acontece? Aí nós viemos, e aí meu filho saiu rodando comigo em Uberlândia, olha que cidade bonita e tal. Papai, aqui não tem favela. E eu não sei, meu filho não falou isso, mas algumas pessoas lá falavam assim, aqui não tem pobre. Claro que tem. Que lugar que não tem pobre, né? Mas aqui, o que comentava era que Uberlândia era uma cidade que não tinha. Na verdade, favela não tinha. Eu sei que não tinha favela, nem locais de pessoas assim que tinham essa característica. E aí nós saímos vendo e tal, falando, que cidade bonita, papai, essa é a cidade do sonho, é a cidade do futuro, e etc e tal. E daí nós fomos em Caldas Novas, e a gente voltou bastante, o do norte costuma falar, eu voltei enfoguetado de vontade de vir para Uberlândia. E acabamos indo para Uberlândia. Irmãos, hoje, se vocês verem a quantidade de gente em volta da cidade, o meu genro, ele é militar e ele trabalha naquela área ali, eu não sei exatamente os limites, mas ele disse que a maior aglomeração de pessoas recém-chegadas em Uberlândia, que é o maior da América Latina, está em Uberlândia. Eu perguntei para ele, mas Djalma, mas espera aí, você já pensou na periferia de Belo Horizonte? Não, isso aqui é o maior que tem. E aí eu falei o número, é uma coisa muito grande, só de gente pobre, muito pobre. É tanto que nós fazemos alguns trabalhos alcançando essa gente. Mas, irmãos, vejam bem, aqui Jesus falou, olha, quando eu estava com fome, me desse de comer, eu era estrangeiro e me hospedaste, eu estava no hospital e fosse ver-me, e aí me despertou uma coisa, e eu quero confessar aqui um pecado. Eu sei que é pecado o que eu cometi, então eu vou confessar o meu pecado. Eu, em toda a minha vida, até mesmo na vida pastoral, cadeia mesmo, eu visitei 2 vezes. E Deus cobrou de mim, falou, meu filho, aqui, ó, meu filho disse aqui, quando ele estava preso e alguém foi ver, você foi 2 vezes. Aí eu estou formando uma equipe para visitar hospitais. Uma equipe para visitar hospitais, já tenho, e Deus mandou um militar para nos ajudar, para a gente ter mais facilidade, ter acesso, né? A cadeia pública, nós estamos fazendo esse trabalho. Mas então, Jesus disse assim, olha só como Jesus disse, então dirá aos que estiverem à sua esquerda, aí Jesus estava falando os que estavam à sua direita, olha, eles perguntaram para Jesus assim, mas espera aí, o senhor está falando que nós demos comida para o senhor, que nós hospedamos o senhor, nós visitamos e tal, não, mas nós não vivemos naquela época que o senhor estava na terra. Jesus disse assim, olha, quando vocês fizessem a um desses pequeninos, a mim o fizesse. E aí Deus me despertou uma coisa, irmãos. Eu espero que ninguém aqui faça isso, mas é muito comum, eu já fiz isso demais, é muito comum. Chega uma pessoa pedindo para a gente alguma coisa, ô moço, em Uberlândia geralmente eu falo assim, ô moço, me dá uma moedinha. Primeiro que Deus colocou no meu coração, eu nunca dou moedinha para ninguém. Eu tenho que dar, no mínimo, R$2, que é uma nota. Não dou moeda. Se eu não tiver dinheiro, se eu não tiver outro dinheiro, eu não dou moeda. Porque eu entendi, quando eu estou dando para aquela pessoa, estou dando para quem? Para Jesus. Estou dando para Jesus. Vou dar uma moedinha para Jesus? Não. O mínimo que eu tenho que dar é uma nota de 2. E tomei uma outra posição também. Nunca oferto na casa do Senhor menos de R$20. E eu vou dizer para vocês uma coisa. Pode faltar para qualquer coisa, mas o dinheiro de eu ofertar na casa do Senhor nunca falta. Tem hora que eu tenho as notas, eu tenho que escolher a nota, porque eu dou a mais nova para Jesus, né? Então eu escolho de tanto que o Senhor tem mandado. E o Senhor fez uma coisa comigo, não falta dinheiro.
mas não falta mesmo, irmãos. É uma coisa incrível. E Deus me levou a um patamar interessante. E que é o que eu sonhei e eu lutei muito tempo e não consegui. Depois que eu tomei a decisão, primeiro é entregar o do Senhor. O do Senhor é o primeiro que eu tiro. Eu faço questão de não tocar nenhum centavo sem tirar o do Senhor. Depois que eu fiz esse propósito, a irmã estava falando aqui, eu achei muito interessante. Depois que eu fiz esse propósito, o que aconteceu? Deus, primeiro, que Ele nunca deixou faltar dinheiro para mim. Quando eu falo dinheiro, irmão, não é 10 mil, não é 20 mil. Não é nesse sentido também, mas eu nunca fico com meu bolso vazio. E eu contei para o pastor Wellington hoje, a respeito de uma falta de dinheiro no banco, mas foi uma prova que Deus fez para mim, é tanto que quando eu decidi fazer o que Deus queria, eu fui no banco e aí já tinha dinheiro, irmão. Eu peguei dinheiro, fui lá no banco, tirei dinheiro, tirei R$200, falei, R$200, dá para voltar para Uberlândia, tranquilo. Eu cheguei lá, não tinha. De repente, Deus, quando acabou a prova, eu chego no banco, o dinheiro estava lá. E eu ainda fiz o seguinte, falei assim, gente, eu já ouvi tanta pessoa que falar que vai no banco, não tem dinheiro, vai, não tem dinheiro, e depois vai e tem, depois eu vou agora. Pois fui lá e já tinha dinheiro, irmão. Já tinha 1.000 e tanto, onde não tinha nada, nada, zerado. É tanto que eu não consegui tirar dinheiro nem para pagar o táxi. Quando eu chego lá, já tem dinheiro. Eu saquei R$200, falei, agora dá para mim resolver o negócio. Mas então, irmãos, como Deus tem abençoado, e Deus me deu uma bênção que eu pedi há muitos anos e não conseguia. Deus me deu uma bênção, graças a Deus. Hoje eu não devo nada a ninguém. Não devo nada a ninguém. E Deus me deu o lugar de morar. Embora eu estou morando em aluguel, mas eu tenho casas em Belo Horizonte. Me deu o lugar em Uberlândia. Me deu os carrinhos. E uma coisa linda que Deus fez comigo. Eu tenho um coração pródigo, entendeu? Eu gosto de abençoar. Falou que abençoar é comigo mesmo. O que aconteceu? Aí Deus colocou no meu coração. Filho, já que você gosta de abençoar, você dá um carro para essa pessoa. Eu falei, Deus? Espera aí, acho que não é Deus que está falando, não. Não é não? Não, Deus não está falando esse negócio, não. Aí Deus, não, pode dar o carro. Aí eu dei o carro para aquela pessoa. Aí eu senti uma paz tão grande, falei, era Deus mesmo. Aí daqui a pouco Deus falou assim, sua filha está sem carro, dá um carro para ela. Eu falei, espera aí, eu estou com um carro só, vou dar o carro para ela. Dei o carro para ela, logo Deus me mandou outro carro. Eu acabei hoje, agora eu estou com 2 carros já. Aí Deus, agora semana passada, Deus falou, agora você vai dar um carro para alguém. Aí eu levei o carro lá, meus 2 netinhos, porque nós esperamos muito tempo vir neto, não vinha de jeito nenhum. Por fim vieram 2 gêmeos. Aí os 2 tiraram a carteira agora, Deus falou, vai dar o carro para eles. Cheguei lá e entreguei o carro para eles. Os meninos ficaram uma alegria. Até mandaram foto para mim, que estava indo na igreja ontem, domingo, estava indo na igreja no carro e estava mandando foto para a gente. Irmão, como Deus abençoa quando nós abrimos o nosso coração para Ele. Quando nós abrimos o coração para Ele. Mas, voltando ao texto, então o Senhor disse... Então o Senhor disse a esses que estavam à direita, quando vocês deram a um desses pequeninos, a mim vocês deram. Foi a mim que vocês deram. Mas olhe em continuação o texto. Aí, irmãos, que entra a questão que nós temos que estar alertas. A partir do versículo 41, está escrito assim, e respondendo, ou melhor, o versículo 40, o versículo 41. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda, apartai-vos de mim, malditos para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos, porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, sendo estrangeiro, não me recolheste, estava nu e não me vestiste, estando enfermo ou na prisão, não viestes ver-me. E eles, aqueles que estavam da esquerda, que Jesus falou, vocês vão afastar de mim e vão para o fogo eterno, eles perguntam então eles também lhes responderão, dizendo, Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? Versículo 45, e Jesus fala assim,
e o texto diz assim: então lhes responderá dizendo: em verdade vos digo, que quando a um destes pequeninos não fizeste, a mim não fizeste. E estes irão para o tormento eterno, mas os justos irão para a vida eterna. E eu quero alertar você, concluindo, eu quero alertar você de uma coisa. Muitas vezes, o Espírito Santo me tocou nesse negócio profundamente. Muitas vezes nós chegamos estamos no sinal. Lá em Uberlândia é muito comum a gente estar no sinal e alguém chegar pedindo: ô moço, me dá uma moedinha. A gente fala assim: não tem. Aí um dia o Espírito Santo me deu uma, que essa foi caprichada. Aí a pessoa chegou: ô moço, me dá um dinheiro, estou com fome. Eu falei: não tem. O Espírito Santo falou comigo, é como se estivesse olhando nos meus olhos assim, falando assim: você não tem? Eu falei assim: e agora? Como que eu vou responder? Meu filho. Aí o Senhor falou assim: abra a palavra. E eu abri. Vocês conhecem muito bem o texto, não precisa nem abrir. Mas eu abri em João 8:48. E isso aí foi uma repreensão que o Senhor me deu muito forte. Mas foi bom porque eu aprendi. Diz assim: vós tendes por pai o diabo e quereis satisfazer os desejos do vosso coração. Ele foi homicida e desde o princípio não firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando profere mentira, fala do que é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Muitas vezes nós mentimos no trânsito, irmãos. Não tem dinheiro. Eu sei que você vai justificar: pastor, mas pelo amor de Deus, eu vejo que o camarada está bêbado, está pedindo dinheiro, eu vou dar dinheiro para ele, eu vejo que ele vai usar em drogas. Pensando bem, não está certo, não dá não, né? Mas Deus me deu uma alternativa. Talvez fique um pouco mais cara, mas foi legal. Deus falou assim: todas as vezes que alguém te pedir, porque a pessoa chega, a pessoa pode estar bêbada, ela não vai falar: me dá dinheiro para beber cachaça, não fala isso. Ela fala assim: ô moço, estou com fome, eu não tomei café ainda hoje. Aí Deus me deu uma alternativa. Todas as vezes que me pede, a gente fala todas, irmãos, mas às vezes eu estou no trânsito, estou no sinal, o sinal abre e não tem jeito. Mas se eu puder, sempre Deus coloca alguém para que eu faça alguma coisa. Aí o que acontece? Eu falo: você está com fome? Que pena. Fome é coisa muito ruim, né, varão? É muito ruim. Vem cá. Chego lá no bar, falo assim: você toma café com leite? Tomo. Coloca um copo de café com leite. Você come um pão com manteiga? Come. Passa uma manteiga no pão lá para ele. Quanto que é? Tanto, está aqui, tá. Deus te abençoa e tal, vou embora. Aí, parece que ele fala assim: se fosse uma outra coisa eu poderia vender, mas como que eu vou vender o pão? E aí, irmão, eu estou abençoando o meu próximo. Nós muitas vezes falamos: não temos dinheiro. Nós temos, irmão. Às vezes nós temos dinheiro sim, e nós falamos com a pessoa que nós não temos dinheiro. É uma mentira. Espírito Santo, e dali para cá, nunca mais eu fiz isso. Agora eu quero concluir com o moço que aconteceu comigo esses dias. Eu estava indo para a rodoviária para comprar passagem para viajar. E aí, entrou um moço, ele tem uma tática muito interessante. Ele passa distribuindo um folhetim em todos. Esse folhetim dele fala que ele está com fome, que ele precisa e tal, e tal, e tal. Então, muitos devolvem para ele e tal. Aí eu dei para ele aquele dinheiro. R$2, menos não pode dar não. Aí tudo bem. Só que eu fiquei na rodoviária, comprei passagem, resolvi. Na volta ele estava no ônibus que eu tomei novamente. Ô moço. Aí eu falei assim: não, isso aí também está extrapolando. Mas o senhor falou assim: mas você não fez o voto? Eu falei: é verdade. Peguei mais R$2, dei para ele. Fui resolver alguma coisa. Voltei e tomei outro ônibus. O mesmo moço lá. Aí ele me deu um papelzinho. Eu falei: não, agora não. Terceira vez demais. Ele falou assim: mas você fez um voto, né? E agora? Dei para ele os R$2. Eu tomei isso como uma coisa interessante. O Espírito Santo falando conosco. Irmãos, eu quero concluir dizendo: muitas vezes, irmãos, nós temos pessoas necessitadas do nosso lado. E muitas vezes também nós fazemos para alguém que nem é justo por causa do emprego que ele vai empregar e sem quê.
Mas eu aprendi uma coisa com um pastor amigo meu, o seguinte, ele disse assim: Pedro, nós temos que abençoar a pessoa, independentemente de qualquer da maneira que ele pede. Aí eu falei assim, mas eu há algum tempo atrás, eu falei assim, eu não acho justo dar um dinheiro para uma pessoa que ele vai beber cachaça, que ele vai usar nas drogas e tal. Ele falou, mas você já leu o texto lá que Jesus fala? Aí nós abrimos o texto, né? Jesus fala assim, para nós darmos a quem te pedir. Jesus não fala assim, olha, se o camarada for beber cachaça, você não dá. Se ele, por exemplo, for usar nas drogas, você não dá. Mas nós temos uma alternativa numa situação dessa também. Porque o sujeito, ele não pede dinheiro para comprar cigarro, ele pede para comer. Vai lá, compra pelo menos um pão, dá para ele. Você está com fome? Tá? Você come um pão com manteiga? Come, tá. Se não pode dar mais, dá um pão, pronto. Você resolveu a situação, você não cometeu o pecado. Porque o problema é que muitas vezes nós cometemos pecado contando mentira. E o mentiroso, Paulo escreveu que o mentiroso não entra no reino de Deus. E nós queremos entrar. Nós vamos chegar lá. Nós vamos chegar lá, irmãos. Vamos chegar lá. Eu estou numa expectativa tão grande que o arrebatamento da igreja já está acontecendo, que tem hora que eu até abro os braços assim para dizer, Jesus, eu estou voando para encontrar com o Senhor. Eu estou voando aí, estou indo. Estou indo. Meus irmãos, então vamos pensar nisso, que essa palavra venha falar no seu coração. Eu espero que o Espírito de Deus, às vezes nós ouvimos uma mensagem e não é bem o que o pregador está falando, que nós tomamos como uma lição para nós, mas de alguma forma a mensagem vai vir, nós vamos receber a mensagem. Às vezes é uma coisa que nós nem estamos fazendo errada, mas de alguma forma nós vamos receber a mensagem. Eu gostaria que você reclinasse a sua cabeça, nós queremos orar. Pai, te adoramos na beleza da tua santidade, queremos te dizer o quanto te amamos, queremos te dizer que o nosso coração é teu, nossa vida é tua, e nós não temos outro bem nas nossas vidas a não ser o Senhor. O Senhor é o nosso bem maior, o Senhor é a nossa alegria, o Senhor é o nosso gozo, o Senhor é a nossa verdadeira felicidade. Nesta noite, nós, Senhor, refletimos na Tua palavra é viva, é eficaz, é mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, e ela penetra até a divisão da alma, das juntas e das medulas, e ela é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração do homem. Assim, nós oramos para que a Tua palavra venha falar, acima das nossas palavras, Senhor, acima até mesmo do que nós pensamos, do que nós desejamos, que a Tua palavra, pelo Teu Santo Espírito, venha falar no coração de cada irmão, cada irmã, que cada um esteja recebendo aquela mensagem que o Senhor tem para esta noite, para o Teu povo, que o Teu povo nesta noite seja abençoado, não por causa do pregador, não por causa do lugar, mas, Senhor, por causa de que o Senhor está nesta casa, e que o Senhor é que fala nos nossos corações. Fala com a gente, Senhor, que a bênção do Senhor, que enriquece e que não acrescenta dores, que venha sobre nossos corações. Nós estamos, Senhor, dispostos a cumprir a Tua palavra, a obedecer a Tua palavra, a fazer aquilo que o Teu Espírito manda, e nós vamos fazer para a glória do Teu nome. Receba a nossa oração, receba a nossa gratidão e o nosso louvor. Oramos no nome de Jesus. Vamos aplaudir a Ele, ao Senhor, toda a glória, toda a adoração, todo o louvor. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia, aleluia.